Boa noite, começando mais uma transmissão aqui nesse canal da Técnica Alexander. Meu nome é Márcio Araújo, eu tenho falado bastante sobre a Técnica Alexander nesses vídeos e hoje vai ser mais um bate-papo, continuando a conversa que eu iniciei a semana passada, que era em relação a estar de pé, os mecanismos para ficar em pé. Então, vou dar continuidade nessa conversa. E aí eu percebi, semana passada, que eu ia dar continuidade num assunto, né? Mas aí eu percebi que era sobre os braços. Na verdade, eu vou dar continuidade nesse assunto. Mas eu vou voltar um pouquinho de novo nos mecanismos, repetir alguns conceitos, porque é um assunto, às vezes, um pouco denso, então é bom repetir. É sempre bom repetir os assuntos. Então, voltando, só para entender o que a gente está fazendo aqui, a técnica Alexander é uma técnica de reeducação corporal, onde o ser humano ele pode reaprender a se usar. Se a gente pensar que essa capacidade que a gente tem, né, de pensar sobre si mesmo, de olhar para si mesmo e refletir sobre si mesmo, essa capacidade que o ser humano tem. Então, essa oportunidade de se reeducar é um processo muito interessante, porque a gente pode questionar algumas coisas que já estão muito dadas, que a gente nunca parou para pensar sobre o que é ser humano, o que é estar na vertical, sobre duas patas, a cabeça aqui em cima, como são essas relações. Então, é interessante, né, porque a maioria das pessoas nunca pensou sobre isso, nunca refletiu sobre o que é ser humano, o que é ser um animal também, e ter um corpo, e como esse corpo funciona, como é o funcionamento do corpo humano, qual é o comportamento que ele tem. E nesse sentido, a gente acaba sendo bem consciente, né? É um processo totalmente inconsciente, onde você não reflete sobre o que está acontecendo. A gente simplesmente sofre os acontecimentos do nosso corpo e sempre está dando para outras pessoas, né, a autoridade para falar o que é que está acontecendo. Então, essa prática da técnica Alexander propõe que a gente se apodere disso, né? Que a gente se apodere desse processo do que é ser humano, de que é ser gente, de que é ser esse bicho. Então, é uma oportunidade de olhar. É muito louco, né? Você pensar, bom, eu tenho aqui a minha cabeça, ela está sobre a minha coluna, mas tem uma primeira vértebra que sustenta. São reflexões muito interessantes de evolução, né? Você parar para pensar sobre isso abre muitos espaços na gente, no nosso corpo. Você parar para pensar sobre essas coisas. Então, esse aqui é o nosso camarada Alebone, que já foi apresentado semana passada, né, Alebone? Então, fazia tempo que o Alebone estava pedindo um nome, e aí numa conversa com dois amigos, a gente surgiu Alebone, e ele ficou muito feliz com isso. Então, a gente vai chegar hoje na questão dos braços, como essas duas patas, né, que estão liberadas. Mas antes de chegar nessa questão dos braços, a gente vai voltar um pouquinho nos mecanismos e tem uma coisa interessante que
dentro da complexidade do que é a técnica Alexander, mas também da simplicidade. E às vezes as pessoas falam que não estão entendendo o que eu estou falando. Ou que é muito dúbio, né? Então, eu vou voltar um pouco, vou dar um passo atrás para ser mais simples e para ser entendido. E eu estabeleci assim também como uma missão simples sobre esse trabalho da técnica Alexander, sobre reeducação corporal e sobre consciência corporal, que é informar o maior número possível de pessoas e que, se for possível, o maior número entenda que temos a nossa cabeça, o nosso crânio, e esse crânio está apoiado sobre a primeira vértebra, o Atlas. E a relação do crânio com essa primeira vértebra influencia muito, totalmente, na maneira como a gente se move, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente respira, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente canta, na maneira como a gente toca um instrumento, na maneira como a gente faz qualquer atividade. Então, é essa relação cabeça occipital, que é aqui embaixo, e a primeira vértebra, onde o crânio apoia. Então, essa é a relação cabeça-primeira vértebra que vai para o restante da coluna. Isso é muito importante saber que isso existe e saber que isso influencia na nossa movimentação, no nosso desenvolvimento motor. Então, é trazer para a consciência que existe essa região, e aí você pode pensar nela assim, pensa no pescoço, pensa no seu pescoço. E é muito comum as pessoas terem torcicolo, dor no pescoço, hérnias de disco, né, aqui na região da cervical. E isso também vem dessa inconsciência, né, de não estar consciente dessa relação cabeça-primeira vértebra. Esse vai ser um dos meus mantras no ensino da técnica Alexander. Eu já vou estar muito satisfeito se as pessoas entenderem essa relação da cabeça com a primeira vértebra. Então, toda vez que a gente altera esse mecanismo cabeça-primeira vértebra, ou a gente distorce, a gente vai precisar compensar em alguma parte do nosso corpo. Toda vez que tem um desequilíbrio nessa relação cabeça-primeira vértebra, vai ter algum desequilíbrio abaixo. Então, a primeira coisa é essa, é refletir sobre isso, né? Ter curiosidade, voltar a ter curiosidade sobre como é o corpo humano e como ele funciona, né? Deixar de ser inconsciente em relação a isso. Então, primeira coisa, cabeça, primeira vértebra. Veja se é possível experimentar esse lugar, experimentar que a sua cabeça, ela está aqui pousando sobre uma vértebra. Trazer para a consciência, isso já muda completamente a sua maneira de estar. Saber que você está aqui em cima, sustentado por uma coluna. Então, esse é um ponto que eu vou repetir bastante e trazer essa consciência desse lugar, né? Para a gente começar a entender o pescoço, como é o uso da cabeça. Dito isso, vamos avançar um pouquinho mais. Na semana passada, eu falei sobre caminhar, sobre estar em pé e sobre o que seria ter incômodo ou dores ao caminhar, né? E hoje, uma aluna me deu um depoimento, né? Falou, não, passou uns 10 minutos, eu sinto dor realmente ao caminhar. E eu falei para ela que o cansaço, sim, seria algo do limite de cada um, né? Você começa a caminhar
e de repente você sente um cansaço, mas a dor, não. A gente se acostuma com a dor, né? Mas a dor não é normal. Tem algum distúrbio quando a dor, ela tá te avisando sobre alguma coisa que está acontecendo, sobre algum processo, né, que está acontecendo. Então, só um instantinho. Toda vez que eu começo essa live, a gata começa a brincar com isso aqui, para chamar atenção. É impressionante, é um processo bem interessante. Mas eu peguei dela para ficar aqui tranquilo. Então, a dor não é normal. E a dor não é um processo também de envelhecer. Não, a dor é uma comunicação do seu corpo com você mesmo. Está falando, olha, tem algo que não está funcionando direito. A dor é uma luzinha vermelha que está te falando, olha, algo não está funcionando bem. Então, é para a gente olhar e ouvir o que está acontecendo. Então, vamos lá. Temos aqui o Alemão. Pensa o seguinte, o ser humano, depois de milhões de anos, centenas de anos, em processo de evolução, fica em pé, começa a atuar a força da gravidade nessa vertical, ele começa a sentir as forças que pode levar ao colapso ou achatamento, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ele também, para ficar em pé, desenvolveu uma musculatura antigravitacional, ou uma musculatura reflexa, né, que é acionada para ficar em pé. Então, o ser humano chega aqui em pé sobre duas patas. Isso é muito interessante. Isso também tem a ver com o nosso papo da semana passada sobre estar em pé. Porque o que acontece? Primeiro, a gente estava lá sobre 4 patas na horizontal e o que hoje são as mãos estavam apoiadas também e davam suporte para a coluna, davam suporte para a coluna se alargar, né? Dava suporte para a coluna estar aqui. Então, essa era a condição de 4 patas, com as mãos apoiando também no chão. Tanto que essa região da mão é quase como se fosse um calcanhar, dá apoio para liberar os dedos. Isso permite a escrita, permite tocar instrumentos. Então, só para situar, a gente estava lá com as palmas das mãos apoiadas no chão e, de repente, pum. Esse, de repente, são muitos anos, né? Estamos aqui. E agora? Liberou as mãos. Liberou as mãos. E aí a gente começa um longo processo de aprendizado para saber o que fazer com essas mãos. Mas várias coisas interessantes eu posso citar, que contribuem para a evolução do ser humano. Por exemplo, quando você está de 4 patas, você tem que buscar o alimento com a boca, né? Você tem que fazer esse movimento, o animal, né? Ele não pega as coisas. Então, a boca basicamente é usada para isso. Agora, imagina que você levantou, está sobre 2 patas, liberou as mãos. Então, as mãos trazem as coisas. As mãos aproximam o alimento, tudo que a gente necessita para vir para a boca, as mãos aproximam. E isso é incrível, né? Você não precisa mais, como alguns ancestrais, fazer isso. Você não precisa sair do seu eixo para ter alguma coisa. São as mãos que fazem isso. E sabe o que aconteceu?
quando a boca não tem mais que buscar alguma coisa, a gente começa a desenvolver a linguagem, começa a articular, porque a boca está liberada, né? Então, ela começa a criar uma outra função, uma outra funcionalidade, que é a linguagem, que é os sons, que é a articulação. E isso também vai contribuindo para o desenvolvimento do cérebro. Então, do simples fato de sair de 4 simples, né? Não tão simples, mas do fato de sair de 4 patas, vir para 2 patas, liberar os braços e as mãos, começa a desenvolver a linguagem e o maior desenvolvimento do cérebro. Isso só para a gente se situar e pensando nessa hipótese, né? Desse tipo de evolução. Agora a gente está aqui, sobre 2 patas, os braços, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com os braços, né? E que uso dá? Que uso dá? Porque é como você aprender realmente a usar um instrumento. Então, pensa que se os braços estão aqui para aproximar as coisas de você, para aproximar o garfo, a colher da sua boca, você não precisa fazer assim. Você não precisa projetar a sua cervical, sair do seu eixo. Tudo que a gente fala também tem muito a ver com isso, de sair do próprio eixo e se projetar, e criar uma articulação inexistente aqui. Criar um esforço desnecessário nessa região. Então, um experimento para fazer, mas também de observação. Qual é? Pensa o seguinte, aqui, veja só, eu me inclino um pouco, o braço vai até lá e traz o copo até a boca. Então, chegou aqui, eu não preciso fazer isso. Quando você está comendo, você não precisa fazer isso. Quando você está escovando os dentes, você não precisa fazer isso. Tudo isso é inconsciente, mas o pescoço fica duro, duro mesmo, tensionado. Você sobrecarrega essa região. Então, o experimento é você provar alguma coisa que você tem aí, ou na hora de comer, ou mesmo com o celular, por exemplo. Olha só que interessante, você não precisa fazer assim. Você não precisa assim, né? O braço, as mãos aproximam os objetos da gente. Então, a gente não precisa perder o nosso eixo por conta de um objeto, por conta da relação com o objeto, ou por conta mesmo da relação com alguém, né? Então, os braços, uma das funções que ele adquire, né? Quando ele é liberado, é de aproximar as coisas da gente. E isso permite que a gente permaneça no nosso eixo, por conta desse braço que traz as coisas agora. Aí que é o interessante, que tem a ver com o nosso bate-papo da semana passada. Na condição de 4 patas, a gente tinha os braços também servindo de suporte para a coluna. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Tá a coluna vertebral aqui. Então, você tem esse suporte aqui e o suporte dos braços também aqui, que dá suporte para toda a coluna. E aqui a condição é outra, né? Você tem outras forças atuando. E quando a gente faz assim, a coluna já não tem esse tipo de suporte. Os braços já não fazem mais esse papel, pelo menos
de maneira direta, de dar suporte para a coluna. E aí que também provoca um certo desequilíbrio no nosso estar em pé. Porque mesmo os braços sem esse apoio direto no chão, ele continua dando suporte para a nossa coluna. Ele não é um peso morto que está muito para frente ou muito para trás, que você não sabe o que fazer com ele. Então, você põe a mão no bolso, faz assim, descansa para cá. Né? Tem várias coisas que a gente faz por não saber o que fazer com o braço. Né? Isso em situações públicas, né? Quando a gente está assim, numa sala com várias pessoas, só citando um exemplo. Mas o braço e as mãos, né? A gente não sabe muito bem o que fazer. Agora pensa o seguinte, que se você tiver aí com os braços ao lado do corpo, vamos ver se a gente consegue provar. Se você que está aí me assistindo, vamos pensar nesse experimento. Pensa no seguinte. Tá aqui, suas mãos ao lado do corpo, né? Só pensa, vamos voltar um pouco o que a gente comentou no bate-papo passado, que é pensar aqui na sola dos pés, nesse equilíbrio, no topo da cabeça, nesse eixo virtual, né? Não é um eixo reto, com uma vara dura, não. Ele tem suas curvas, mas é um eixo virtual. Tá aqui, sola dos pés, peso dividido entre os dois pés, para sua coluna se apoiar aqui na pelvis, e a coluna alongar, topo da cabeça para cima, caindo sobre essa primeira vértebra, que foi a primeira coisa que eu chamei a atenção no começo do nosso bate-papo. E agora aqui pensa nas mãos, traz um pouco de atenção para a palma das mãos, para os dedos, e pensa como se você tivesse margaridas nas pontas dos dedos. Então, estão bem presentes os dedos, e pensa o seguinte, ó, aqui tem o dedão, ele traz um desenho aqui para esse centro, tem esse outro dedão que traz essa direção de apoio aqui para frente, mas tem os outros dedos que percorrem um caminho e vem aqui para a escápula. Vem aqui para a escápula. Aqui para as costas. Então, e aqui tem a cintura escapular. Já vou mostrar no Alebone tudo isso que eu estou falando. Mas se você provar um pouquinho aqui, então, peso dividido entre os pés, margaridas nas pontas dos dedos, né? Toda essa presença na ponta dos dedos, e pensa que essa linha que sai do dedão vem para o peito, e uma linha que sai do dedinho vai lá para as costas. Então, mesmo aqui, os seus braços começam a dar suporte para a sua coluna, para que a sua coluna esteja em alongamento. Então, os braços deixam de ser pesos mortos para ser apoio da sua coluna. Então, experimenta. E agora eu vou falar outra coisa que pode ser bem interessante. Nessas práticas que eu proponho, pode ser que você não perceba o que eu estou falando. Pode ser que seja muito estranho. Isso é completamente normal. Porque a maioria das pessoas não está acostumada a refletir sobre essas coisas e não está acostumada com esse estudo. Então, o sentimento de fazer esses pequenos experimentos é um sentimento investigativo. Vamos ver como é que é. Vamos ver como funciona. Esse é a magia. Porque
se você entrar com essa abertura em qualquer experimento que se proponha, você vai ver que algo vai surgir. E aos poucos, mais coisas vão aparecendo. São práticas para aumentar a nossa percepção. Então, a princípio, parece que não faz sentido. Nossa, o que ele está falando? Cabeça sobre a primeira vértebra, peso dividido entre os dois pés, como que é isso? Coluna em alongamento, não estou entendendo nada do que ele está falando. Calma. Calma, porque se isso é novo, se você nunca refletiu sobre isso, é normal que você não entenda. É normal não entender mesmo. Então, a gente repete e repete. Mas o mais legal é ter curiosidade. O trabalho da técnica, Alexander, e outras técnicas e outras coisas, dependem da curiosidade, do seu estado de jogo, do seu estado para poder entrar numa investigação. Tem que ter um desejo, né? Uma curiosidade para investigar. Ainda mais que eu estou aqui, você está aí, e eu não estou aí para colocar a mão em você, para te auxiliar, para falar, olha, percebe aqui, percebe a sua coluna. Então, precisa uma curiosidade e uma leveza. Ah, como é que é? Ficar em pé, pensar no topo da cabeça. Experimenta. Experimenta. É ter curiosidade, né? Investir uma certa energia nessa curiosidade de saber como é, começar a experimentar com o corpo. Essa é a brincadeira. E você vai começar a tirar suas próprias conclusões disso que eu estou falando, porque eu não estou inventando, são percepções, experimentos e experiências, né? Coisas que você experimenta com o corpo. Então, vamos lá, só para refrescar aqui, então, algumas coisas que eu falei. Você tem aqui cabeça, vem aqui occipital, primeira vértebra que sustenta a sua cabeça, cervical, torácica, lombar e sacro, articulação coxo-femoral, que é essa articulação que permite a gente sentar, joelho, tornozelo. E aí aqui a gente tem a cintura escapular. Por quê? Né? Tem esses dois ossos, se a gente coloca a mão aqui por trás, aqui, mas dá para ver que eles saltam, né? Quando a gente vê alguém sem camisa, que é a escápula. Cintura escapular. Porque tem aqui a escápula e tem a clavícula que vem aqui para o ombro. Então, o que faz o ombro, né? Essa articulação que a gente chama de ombro? É a clavícula que sai aqui do externo, vem aqui e se encontra com a escápula, aqui, se não me engano, é o acrômio, que é um ossinho que dá para sentir aqui também, se a gente for magrinho, igual eu, assim, você sente esse ossinho aqui da escápula. Então, tem clavícula, escápula, chegam aqui, húmero. E forma essa articulação que a gente chama de ombro. Só para situar, não é uma aula de anatomia, é só para a gente ter uma ideia de como é. Porque quando a gente tem uma ideia de como é por dentro, pode ser que mude o nosso uso também. A ideia que a gente tem das coisas, principalmente em relação ao nosso corpo, determina também como a gente usa o nosso corpo. Então, ter um pouquinho de clareza de certas partes ajuda também nesse uso. Então, a gente refrescou aqui um pouco do que é a cintura escapular, escápula, essa articulação do ombro, que é o que permite a gente fazer isso aqui.
toda essa movimentação. Então, isso conecta muito com a nossa conversa da semana passada, que era o estar em pé, e quando a gente fica em pé, libera os braços, e a partir daí, as questões de estar em pé, de caminhar, de correr, e essa relação com a força da gravidade, e tudo isso que provoca na gente. Então, o que eu quero voltar na questão do caminhar e estar em pé, que não é para doer. É uma das coisas mais prazerosas que existe. Caminhar e estar em pé, e a gente faz o tempo todo. Então, não dói mesmo. Pode ter um cansaço, se isso for um período longo, mas a dor não faz parte dessa brincadeira, a menos que tenha algo específico já, né? Alguma deformação, alguma lesão, mas se tem a dor, é um aviso porque está acontecendo alguma coisa ali, é a forma do seu corpo conversar com você e pedir a sua atenção de uma forma mais contundente. Então, tirando essa questão da dor, da lesão ou de alguma deformação, o processo de caminhar, estar em pé, é para ser um processo leve, é para ter leveza e é para ser prazeroso. Para mim, caminhar é um dos momentos de maior prazer no que diz respeito à locomoção, né? Ao meu corpo. Numa caminhada é onde eu sinto leveza, onde eu não estou percebendo nenhuma tensão. Quando eu estou caminhando, eu estou em paz com o meu corpo e em paz comigo mesmo. Porque é um processo de articulações livres, não é um processo de ir para baixo, né? Down, de se arrastar, de se carregar, né? De se levar nas costas. Não é um arrasto. Você não está carregando o mundo nas costas. Nesse sentido, caminhar pode ser ruim mesmo. Pode não ter nenhum prazer aí. Mas se você pensar, trazendo toda essa conversa que a gente teve, né? Nesse up, é pensar para cima. Isso ajuda a sua coluna a se descomprimir, a sua cabeça ir para cima, a sua coluna alongar. Isso libera as suas pernas e você está mais aqui em cima, cabeça aqui no topo. Experimenta. Eu vou mostrar mais uma coisa, então, para auxiliar nesse. Então, você está aqui, cabeça aqui em cima, coluna alongando, os dois pés ali, peso distribuído. Se você pensar nesse que você está caindo para o centro da Terra e ao mesmo tempo está indo para cima, para ver se libera as suas pernas, né? Para ver se libera os seus joelhos. Liberou o joelho, e aí você dá os passos, mas vai pensando em ir para cima, em ir para cima, em ir para cima. Não é para se puxar para cima, né? Não é para fazer nenhum esforço. Tem que ir para baixo, e aí uma força vai te devolver para cima. Mas a gente tem que estar ligado nesse pensamento up, para cima. E aí, quando você está nesse pensamento, percebe aqui as suas costelas, os espaços, a sua respiração. E caminha com essa consciência, com um olhar aberto, enxergando, ouvindo, vendo as imagens. E aí você caminha. Não em introspecção, né? Um processo que vai te colapsando. Não. Abre a percepção que todo o entorno vai te dar suporte, sustentação, e aí você caminha com esse up, esse para cima,
E veja como isso pode ter mais leveza. E veja como isso pode ser mais prazeroso. Tem outros aspectos sobre o caminhar, sobre o contato da sola dos pés com o chão, sobre como o calcanhar chega primeiro e levanta e vai até a ponta dos pés. Isso pode ser também um tema de uma outra conversa, mas experimenta essa abertura de sentidos e percepção e abertura de olhar, de estar para fora, para ver como o ambiente te dá sustentação e traz essa ideia de ir para cima. Traz essa ideia de ir para cima e traz essa ideia de que os braços, mesmo ao longo do corpo, sem estar apoiado em nada, sem estar apoiado no chão, os braços, eles não são pesos mortos, eles continuam dando apoio para a sua coluna. Então, traz essas ideias, entra nesse pensamento e entra na investigação, na experimentação. E aí você pode ter uma experiência diferente. Pode vir coisas que eu nem falei aqui, pode vir coisas novas, e pode vir a leveza, e pode vir também a alegria, porque quando a gente entra em experimentação, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente está atento, está aberto. Então, só voltando para fechar essa conversa, que é se abrir para a experimentação, se enxergar como um ser humano e ver essa capacidade que a gente tem de se observar, né? Não vamos perder isso. Então, vamos levar isso para a experimentação. E aí eu estou vendo aqui um camarada que gostou da ideia do up, né? Do pensamento para cima. E esse é um pensamento mesmo que talvez, então, como o Roberto gostou dessa questão, eu vou falar um pouquinho que é o seguinte, mesmo que você não saiba o que é o up, como que faz? Não precisa fazer, porque pensar para cima já vai te tirar do buraco. Já vai te tirar do colapso, porque o seu corpo desperta. É para cima, é para cima. Não é à toa que o ser humano veio para duas patas e está com o topo da cabeça para cima. Então, a gente só precisa resgatar essa ideia. O simples fato de pensar para cima te tira do buraco e te tira do colapso. Então, essa é a sugestão dessa conversa, ir para a experimentação. Aproveitar essa capacidade que o ser humano tem de refletir sobre si mesmo, de se observar, de ver os seus mecanismos. E aí a gente sai desse lugar onde está tudo dado, tudo certo, tudo resolvido, e a gente começa a recuperar autoridade sobre si mesmo. A gente que sabe sobre a gente mesmo. Parar de dar essa responsabilidade para outras pessoas. Recuperar um pouco dessa autonomia. E, a partir da autonomia, ganhar autorresponsabilidade, autodesenvolvimento. Então, fica aqui o nosso papo. E na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 9h30, eu vou estar aqui falando sobre outras questões da técnica Alexander, autodesenvolvimento, autoconhecimento, autonomia. E tudo isso é para quê? É para a vida, é para ser feliz. É para isso que eu estou aqui, para estimular essa curiosidade, estimular o desejo pela vida, porque viver é bom, viver é muito bom. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente se libera um pouco também da escuridão das nossas mentes, da loucura toda que está nos rodeando. A gente se volta um pouco mais para a gente mesmo. Por hoje é isso. Então, obrigado por vocês que me assistiram, por esse apoio, e vamos em frente. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.